Bom dia, pessoal! Estamos aí hoje então para trabalhar com vocês a potenciação de números racionais, tá bom? Para a gente trabalhar essa operação, a gente vai partir aqui do conceito de potenciação usado nos números naturais, números inteiros, é o mesmo conceito, tá? Sendo uma potenciação, o que nós temos? Um número chamado de base, no caso, aqui a letra A seria a base, né? A letra A, tá? E a letra N está representando aqui o expoente, tá? Vamos colocar aqui. Expoente. Certo? Então essa é a estrutura da potenciação. O número A elevado no expoente N. Esse número A aqui, que está ali, vai estar no lugar do A, é um número que vocês vão repetir numa multiplicação, né? Numa multiplicação de fatores, tá? E vocês vão repetir esse número aqui tantas vezes quanto estiver indicado na letra N. Então a gente diz que são N fatores, né? Se tiver aqui em cima 3, são 3 letras A. Se tivesse 2, seriam 2 letras A, né? Ou o número que está aqui embaixo. Então esse é o conceito da potenciação, tá, pessoal? Então a gente vai aplicar isso hoje nos números racionais. Bom, pessoal, aqui a gente vai para o primeiro exemplo, então, tá? Temos aqui a potenciação menos 15 elevado no expoente 2, ou também se diz menos 15 ao quadrado, né? Bom, a gente vai começar com esse exemplo porque é um exemplo de potenciação com expoente par, né? Expoente 2, 4, 6, 8 e assim por diante. O que nós vamos fazer? Esse 15, que é a base, a gente vai repetir ela tantas vezes quanto tiver indicado aqui. Então, vou repetir 2, né? 2 vezes o 15 é negativo. A potenciação representa o produto dessa base, né? Então, jamais eu posso fazer 2 vezes 15, 30. Não, porque não é 15 mais 15, é 15 vezes 15. Então, multiplicando 15 vezes 15, a gente vai encontrar 225, tá? E aí aplica a regra de sinal. Menos com menos é mais, tá? Esse é o exemplo 1. Continuando nossos exemplos, temos como exemplo 2 aqui a fração 2/3 positivo elevado no expoente 4. Bom, toda fração 2/3 é base, né? Então a gente vai repetir o 2/3 4 vezes aqui. Por quê? Porque o expoente está indicando que é 4, né? Então vou repetir aqui 4 vezes essa base, tá? E vamos multiplicá-la, então, ó, 1, 2, 3 multiplicações, né, que são 4 números. E aí, multiplicação de fração, o que faz? Multiplica seus numeradores, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, vezes 2 vezes 6, e multiplica seus denominadores. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81, tá? Mais com mais é mais com mais é mais, assim por diante, né? Então, sinal de positivo, tá? Esses são os dois exemplos com expoente par. Vocês vejam o seguinte, ó, que sempre que eu tiver expoente par, né? Sempre que a gente tiver uma potenciação com expoente par, isso a gente já viu nos números inteiros, a potência que foi gerada lá no final sempre vai ser positiva, tá? Isso a gente tem que relembrar, que sempre que o expoente for par, se eu não quiser fazer o jogo de sinal, ou se eu fizer direto o resultado, lembrar que é sempre positivo, tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos agora ver aqui exemplos de potenciação com expoente ímpar, tá? Quando aqui é 3, 5, né? Outros valores ímpares. Então, nesse exemplo, nós temos o número decimal 0,2 elevado no expoente 3, ou ao cubo, também se diz o expoente 3. Então, significa que eu tenho que repetir a minha base 0,2 vezes ela mesma 3 vezes, né? E aí eu vou fazer a multiplicação, então, dessa base, né? Como ele é um número decimal, eu posso cortar a vírgula e trabalhar só com um número sem vírgula, que seria o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Aí a gente conta uma casa decimal de cada fator envolvido. Temos 3 casas decimais, significa que eu vou ter que acrescentar zeros aqui, ó. Vai ficar 0,008. Tá? E positivo, né? Positivo esse meu número aí, tá? Então, 0,2 no expoente 3 é mais 0,08. 0,008. Exemplo 2, nós temos uma fração, né?
Menos 1/3, 5 vezes, ó. Repetir 5 vezes 1/3. 1/3, 1/3, menos 1/3, menos 1/3 e mais uma vez, né? Menos 1/3, tá? Então nós temos aqui 1 vezes 1 vezes 1, né? Em cima vai dar 1, tá? Embaixo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos mais com menos, menos com menos mais com menos, tá bom? Vocês vejam aqui que quando o expoente é ímpar, ó, e a base é positiva, vai dar positivo. Mas se a base for negativa, vai dar negativo, tá? Lembram desse conceito? Que sempre que o expoente for ímpar, só vai ser negativo se a base for negativa. Isso aqui a gente já estudou nos números inteiros. Tá bom? Bom, pessoal, continuando agora um conteúdo novo aqui dentro da potenciação, né? Um tema novo, tá? Que é a potenciação com expoente negativo, tá? Que a gente não estudou ainda. Bom, o que é uma potência com expoente negativo? É uma base qualquer, chamada aqui de A, onde o expoente N, qualquer número, né? Qualquer número aqui, com o sinal de negativo, né? Tá? Esse sinal de negativo aqui no expoente indica sempre que eu preciso transformar essa minha base em fração, se ela não for fração, no caso aqui sobre 1, tá? Coloco sobre 1 porque seria um número inteiro, e inverto a minha base, né? Então, o 1 que está no denominador vem para o numerador, e o A que está no numerador vem para o denominador, e esse N perde esse sinal de negativo, porque a função dele é tornar a fração invertida, né? Então, 1 na N elevado, 1 sobre A elevado na N, que aqui nesse caso é a mesma coisa que 1 sobre A elevado na N, né? Porque se 1 na N, ele vai ser sempre 1 no caso, né? A não ser que seja um número diferente de 1, tá? Então, o expoente negativo na potenciação, ela indica a inversão da base, tá bom? Vamos aos exemplos. Bom, essa aplicação da potenciação do expoente negativo, pessoal, ela vem de um conceito criado nas propriedades da potenciação, tá? Mas que a gente está vendo de forma mais geral aqui, né? Mais rápida, tá? Mais prática. Bom, então é o seguinte, ó, no exemplo 1 eu tenho 4 na menos 3. O menos 3 já está indicando a inversão da base, então. Então eu tenho que transformar essa base em fração, no caso, né? E elevar no próprio expoente 3, negativo, né? Que indica a inversão da base. Então, a inversão da base aqui, na verdade, é 1/4. Né? Esse 1/4 ele vai ser elevado na 3 positivo. Então, 1/4 na 3 vai ser o 1/4 multiplicado 3 vezes, né, pessoal? Tá? 3 1/4 se multiplicando, ó. Então, vai dar 1 sobre 64. Não tem sinal porque é positivo nesse caso, tá? No exemplo 2 aqui, nós temos um número decimal na menos 2. Bom, se está na menos 2, está indicando a inversão da base. Então, o menos 0,4 ele tem que ser transformado em número decimal, em número fracionário, né? Que seria menos 4 sobre 10. Na menos 2 ainda, tá? Então, agora nós vamos fazer a inversão da base. Vai ficar menos 10 quartos ao quadrado, tá? Que indica que eu tenho que multiplicar o 10 quartos negativo, repetindo 2 vezes esse valor, né? Então, nós vamos ter 10 vezes 10, 100, e 4 vezes 4, 16. Positivo, porque o expoente é par, ou porque menos é mais. Tá certo? Bom, pessoal, então esse é o terceiro e último exemplo, tá? Já uma fração, né? Mais 3 meios elevado na menos 5. Então, esse menos 5, esse menos indica a inversão da base, que já está na forma de fração, então é só inverter o 2, fazer 2/3 positivo, elevado na 5 agora, né? Agora eu já inverti, já perdeu o sinal lá de negativo. Então isso significa que eu tenho que fazer a repetição aqui da base 5, né? 5 vezes, ela se multiplicando, tá? E fazer o produto então, né? Então 3, 5 vezes, né? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E multiplicar então. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar 32, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 81, 243. 243, tá? Bom,
Então, como ele é um expoente ímpar, vai sempre o sinal da base, que nesse caso é positivo, né? Eu vou fazendo o jogo de sinal, mais com mais vai dar sempre mais, né, pessoal? Pessoal, então é isso. Vocês vão fazer aí a folha de atividade da aula de hoje, que é a parte só da potenciação, tá? Naquela folha de atividade que eu encaminhei ali no plano, só parte da potenciação, tá certo? Um bom trabalho, bom estudo a todos e o professor está à disposição. Um grande abraço.